Paz do Senhor para todos. Gostaria de neste dia deixar uma reflexão para o seu coração, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, diz assim: E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lhe no alforje de pastor, que trazia a saber o surrão. E lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. Vemos aqui a história de Davi, quando foi enfrentar aquele gigante filisteu. Aquele gigante estava há muitos dias afrontando o exército de Israel. E ele falava: não tem homem em Israel que possa lutar comigo. E o exército de Israel estava com medo, estava recuando diante dessa batalha. Porém Davi escutou isso e falou para o rei: olha, rei, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou matá-lo. E o rei Saul falou para Davi: olha, Davi, você é um garoto, você é um menino, você não tem experiência em batalha. Aquele gigante, ele é habilidoso em tudo que faz, ele luta desde a sua meninice, desde a sua mocidade. Você pode ser morto por aquele gigante, Davi. E Davi falou para o rei: olha, rei, quando eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, veio um urso, veio um leão, e eu os matei. Eu os matei porque Deus está comigo, e eu vou matar esse gigante. E Saul concordou e permitiu que Davi fosse lutar com aquele gigante filisteu. Davi falou para ele: então venha, vamos colocar a minha armadura em você, vou colocar, para que você não possa ir desarmado. E Davi vestiu aquelas vestes, aquela armadura, a couraça, o capacete, a espada. Saul era um homem alto, Davi era um homem pequeno, porém aquela armadura não serviu para Davi, ficou muito pesado, Davi não conseguia andar, ele não tinha costume com essas armaduras. E Davi falou para Saul: olha, Saul, eu não vou usar isso daqui, eu não vou usar as armas que eu tenho. E ele desceu no ribeiro, pegou 5 seixos, colocou no seu alforje e foi para a guerra, e foi para a luta. E quando o gigante viu Davi, falou para ele assim: não tem homem em Israel não para vocês me mandar um menino? Eu vou matá-lo e vou dar a carne dele para as aves do céu comer. E Davi falou para ele: olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele gigante não imaginava que Davi não estava só. Davi estava com o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. E Davi pegou aquela pedra que estava no seu alforje, girou e jogou no gigante. Acertou a testa do gigante, ele caiu, foi ao chão. Davi correu, subiu em cima dele, pegou a espada e o matou. O exército de Israel foi vitorioso. Por quê? Porque Davi foi um homem corajoso. Diante da afronta do inimigo, ele não desistiu, ele não ficou com medo, mas ele foi para cima, ele foi lutar, ele foi guerrear, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, estava com ele. E nós também, meu irmão, minha irmã, neste dia eu quero te falar que Deus está com você. Não desista diante da luta, diante da dificuldade. Não corra diante dos problemas, diante de toda a afronta que o inimigo lançar sobre a tua vida, mas clame ao Senhor em frente. Use as armas que o Senhor te deu. Davi, ele não usou as armas de Saul, ele usou as suas armas. Você que está me ouvindo neste dia, use as armas que o Senhor te deu. Qual foi as armas que o Senhor nos deu? A oração, o jejum, a consagração. Que nós esteja todos os dias clamando ao Senhor. A nossa arma, ela não é carnal, a nossa arma é espiritual. A Bíblia fala que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, o inimigo da nossa alma. A nossa alma não é lutar com a nossa guerra, não é lutar contra o nosso irmão, mas é lutar contra o diabo. E para isso Deus nos deu armas. Essas armas é o jejum, é a oração. Que nós estejamos todos os dias
clamando ao Senhor, buscando a sua face. Ele está pronto a nos socorrer, como ele socorreu Davi diante daquele gigante. Era impossível, no olhar humano, Davi vencer aquele gigante, mas ele venceu, porque ele estava com o Senhor dos exércitos. O Senhor está conosco, o Senhor está com você. Então não tenha medo, lute, clame ao Senhor, louve a Ele, é uma arma também, o louvor é uma arma. Louve ao Senhor diante da dificuldade. Vemos a história do rei Josafá. Chegou uma notícia para o rei Josafá e falaram para ele: olha, rei, está vindo contra ti uma grande multidão para nos derrotar, para nos matar. E a Bíblia fala que Josafá, ele temeu e foi buscar o Senhor. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, diz assim, versículo 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, que já estão em Azazon Tamar, que é Edom-Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Então o que Josafá fez? Ele usou a arma que ele tinha. Ele apregoou um jejum. Ele foi clamar ao Senhor, porque ele sabia que ele não tinha força. Ele falou: ó Senhor, Deus de Israel, os meus olhos estão postos em ti. Diante dessa grande multidão eu não tenho como lutar, mas os meus olhos estão postos em ti. E ele apregou um jejum. E o Senhor levantou o profeta, que disse assim no versículo 15: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por essa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus falou para Josafá nesse dia: não temas diante dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. E Deus mandou que Josafá colocasse os cantores na frente daquela batalha. Josafá colocou os cantores e eles começaram a cantar, e aqueles inimigos começaram a se matar entre si, eles mesmos. E o povo de Israel foi vitorioso naquela guerra, porque eles louvaram o Senhor, começaram a cantar. É uma arma, meu irmão, minha irmã. O Senhor te deu a arma do louvor. Cante, louve diante da dificuldade. O dia está ruim, você está enfermo, você está desempregado. Louve ao Senhor, cante, ore, jejum. São as batalhas que o Senhor, são as armas que o Senhor nos deu, para que nós possamos vencer as nossas batalhas, as nossas guerras. Como Deus disse para Josafá: nesta guerra não tereis que pelejar, parai e estai de pé, porque quem ia lutar naquela batalha era o próprio Deus, e Deus está lutando por você. Deus está conosco. Não desista diante das dificuldades, diante da dor, da luta, mas creia que o Senhor está contigo. Deus te abençoe neste dia.